a todas, todos e todes que estão assistindo o nosso canal. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui, na nossa palavra aberta, Amanda Crispim. Amanda Crispim é bisneta de Dona Antônia, neta de Dona Áurea e filha de Dona Nadir. É doutora em letras pela UEL, é professora adjunta do curso de Letras Português da UTFPR, em Curitiba. É autora do livro A Poesia de Carolina Maria de Jesus, publicado pela edição Malê, e integra o conselho editorial Carolina Maria de Jesus, na Companhia das Letras. É fascinada pela escrevivência de mulheres negras, linhagem da qual ela faz parte. Vamos chamar aqui, então, Amanda. Seja Olá. bem-vinda. Obrigada por acolher o nosso convite e participar aqui da nossa gravação para falar um pouquinho do seu trabalho e falar principalmente da poesia da Carolina Maria de Jesus, que a gente conhece pouco. Olá, pessoal, tudo bem? Flávio, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma alegria muito grande poder falar de Carolina e falar principalmente da poesia de Carolina, que é o gênero que eu conheço mais, assim, porque foi o gênero que eu pesquisei, né, que eu estudei. Amanda, primeiro, antes de a gente chegar lá no que nos interessa, mas também eu quero que você fale do seu contato, né? Primeiro aí da sua trajetória. Nós somos da mesma universidade, eu fico muito feliz em trazer alguém da UEL aqui para falar. E também falar sobre poesia, que é o grande motivo da minha existência e da existência do jornal também, a poesia de mulheres, né? Então, se você quiser contar um pouquinho para a gente como é que foi esse teu caminhar aí desde a UEL ou antes, como que você chegou até a poesia da Carolina, né? Porque geralmente se estuda mais a prosa ou se tem mais contato com a prosa da Carolina, e eu acho que é bem importante esse trabalho que você fez. Eu vou mostrar aqui a capa do seu livro, A Poesia de Carolina. Muito linda essa capa, hein? Linda, né? Linda essa Demais, capa. demais. Então, Flávia, eu conheci Carolina em 2008. Foi meu primeiro contato com Carolina. Eu já era uma adolescente assim muito apaixonada por literatura. Eu sempre gostei. A aula de literatura era a que eu mais gostava. E só que eu tive toda a minha formação na escola, né? Construída por pessoas brancas, né? Eu li, por exemplo, Machado de Assis, mas eu não sabia naquela época que Machado de Assis era negro. Li Machado de Assis como um homem branco, li muita coisa do Machado de Assis, mas a minha formação literária ela foi toda atravessada por escritores brancos, né? Eu não tinha, e eu era assim muito, muito, muito apaixonada por literatura, e é dessa forma que eu chego ao curso de letras, né? Eu acabei escolhendo o curso de letras porque eu gostava muito de literatura. E aí eu entrei na faculdade em 2007, já existia lá, por exemplo, a política de cotas na UEL, só que eu não tinha ainda muitas pessoas negras, não via muitas pessoas negras na universidade, apesar de existir a política de cotas. E eu estava num impasse muito grande, né? Porque fazer a universidade já era muito difícil para mim, né? Tinha que trabalhar, tinha que fazer mil coisas, já era muito complicado. E, ao mesmo tempo, eu não me sentia parte daquele lugar, né? Eu não me sentia ali parte da universidade, apesar de ter sido uma conquista muito grande para mim e para minha família, né? Eu fui uma das primeiras mulheres da minha família a frequentar a universidade, então era uma conquista muito grande para nós, mas para mim estava muito difícil me manter naquele espaço. E aí, no ano seguinte, eu estava muito na dúvida se eu ia continuar ou não, e eu estava andando por aqueles corredores do CLCH ali. Eu lembro que eu estava indo para o ponto de ônibus e eu escutei uma pessoa lendo um poema num daqueles auditórios que tinha ali, né, no CCH.
E o poema, assim, foi me chamando muita atenção, porque era um texto que falava, o eu lírico era uma mulher negra, e ela falava assim que ela queria mergulhar em mares negros para poder se encontrar com a sua ancestralidade, e aquilo para mim era muito inédito, porque eu nunca tinha ouvido discussão, nem algo daquele tipo, né, na UEL ou em qualquer outro lugar. E aí eu falei, não, deixa eu parar aqui nessa sala para ver o que está rolando aqui, porque algo me chamou a atenção. E quando eu entro na sala, eu me deparo com uma professora negra, que para mim era inédito também, porque eu nunca tinha visto. E aquela mulher estava lendo aquele poema, e era um auditório, eram aqueles auditórios CH, que são auditórios grandes, mas que tinha, assim, pouquíssimas pessoas, né? Eram umas 6 mulheres sentadas nas primeiras fileiras, ouvindo aquela outra mulher falar de um poema de uma outra mulher. E eram todas pessoas negras, uma mulher negra lendo poema de uma outra mulher negra, e as mulheres que estavam escutando também eram meninas estudantes negras. E aquilo para mim foi assim algo muito inédito na minha vida, porque eu toda a minha vida fui a única pessoa, né, a única pessoa nos lugares, a única pessoa negra nos lugares, porque eu estudei num colégio privado aqui da cidade, eu ganhei bolsa e eu fiz o Fundamental 2 e o médio numa, numa escola privada de Londrina, uma escola muito renomada, e eu era a única pessoa negra ali. Então eu sempre fui acostumada a ser a única pessoa negra nos lugares. Quando eu cheguei, tinha aquele monte de mulheres, né, que para mim era muita gente, quase, né, contando com a professora, com a poeta e com as pessoas que estavam escutando, devia ter umas 8 mulheres negras ali, aquilo para mim era inédito. Quando eu chego ali, eu falo, gente, eu encontrei o meu lugar, né? Eu acho que eu não estou tão deslocada aqui dentro dessa universidade, eu acho que eu tenho um lugar para ficar. E aí eu sentei lá no fundo, e aí rapidamente a professora, não, vem para cá, tipo, né? Vem fazer parte desse momento aqui conosco. E aí eu entendi que eu estava no meio de um mini curso sobre literatura de mulheres negras, e aquilo para mim, eu falei, gente, como assim eu caí no mini curso de literatura de mulheres negras, né? E aí eu descobri naquele caminho que essa professora era a professora Giselda do Nascimento, que foi uma grande professora da UEL, uma pioneira no Brasil nos estudos de literatura negra e principalmente de literatura de mulheres. E ela estava ali fazendo um mini curso sobre literatura de mulheres negras, e aquele poema que ela estava lendo era o poema Coração Tição, da Ana Cruz, que é uma grande poeta negra que nós temos, né? E aí, aquele foi um momento assim muito catártico, né? Porque eu, pela primeira vez, eu estava me vendo assim reconhecida na literatura, naquele espaço que era um espaço que eu ainda não sentia que era meu, e de repente tudo ali fez sentido. E aí, quando terminou o curso, eu falei assim, eu cheguei na professora, falei, professora, eu sou aluna do 2º ano de letras, e eu não quero nunca mais te largar, eu quero estar com a senhora, porque eu agora entendi, assim, né? E aí ela falou assim, eu não estou aceitando mais alunos, porque eu já estou me aposentando, eu já estou indo embora da universidade, e infelizmente a gente não vai poder trabalhar junto e tal. Eu falei, não, professora, a senhora não pode me abandonar desse jeito. Agora que eu entendi tanta coisa aqui nessa tarde, eu quero poder fazer parte desse grupo. E aí ela falou assim: olha, esse mini curso é um evento que está tendo do NEA aqui da instituição, e a gente vai ter à noite uma outra escritora muito importante da literatura negra, ela chama Conceição Evaristo, ela vai estar aqui à noite, aqui na UEL, se você quiser vir. E aí, à noite, eu fui e conheci a literatura da Conceição Evaristo, e ali eu mergulhei realmente em mares negros. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero da minha vida, eu quero estudar literatura de mulher negra, que eu nem sabia que existia, e agora eu quero ler tudo que tiver para ler.
E aí eu cheguei, né, comprei um livro da Conceição Evaristo naquela noite, e no dia seguinte eu fui atrás da professora de novo, falando que eu queria estudar Conceição Evaristo. E aí ela falou assim que no grupo dela já tinha uma pessoa que estudava Conceição Evaristo, que ela tinha um grupo de pesquisa que era as mulheres negras nos cadernos negros, e que tinha várias meninas e que cada uma estudou uma mulher, e que não tinha mais nenhuma para eu estudar, que o grupo já estava finalizando, ela estava me mandando embora. Só que eu falei, não, eu não posso deixar, né? E eu falei, prof, eu sei que a senhora está indo embora, eu sei que a senhora não quer mais nada, mas eu não posso sair sem nada, a senhora tem que me dar alguma coisa. E ela falou só, então, faz o seguinte, vai na biblioteca, tem uma escritora que não, ninguém no projeto está estudando, porque ela não publicou no Cadernos Negros. Ela morreu antes dos Cadernos Negros. Mas é uma escritora muito importante que, se você quiser estudar, pode estudar ela. Ela chama Carolina Maria de Jesus. Então, você vai lá na biblioteca e procura um livro que chama Quarto de Despejo. Lê esse livro e depois que você lê, aí você vem falar comigo. Aí eu fui para a biblioteca, achei o livro e eu li naquele dia o livro. Eu li em um dia o Quarto de Despejo, que foi o meu primeiro encontro com Carolina Maria de Jesus. E foi um encontro muito potente, fértil. Eu chorava, assim, lendo o livro, porque eu falei assim, meu Deus do céu, onde essa mulher estava? Porque daí depois eu fui pesquisar e aí eu vi que ela tinha morrido na década de 70 e que ela foi uma best-seller. E aí eu falei, meu Deus, como que eu, assim, que gosto tanto de literatura, que sou uma mulher negra, nunca tinha lido essa mulher. Assim, para mim foi assim uma descoberta e eu falei, meu Deus, eu preciso ler tudo que essa mulher tem, né? E aí eu fui na biblioteca de novo e aí, para minha frustração, não tinha mais nada de Carolina, né? Só tinha o Quarto de Despejo. E aí eu voltei atrás da professora Giseuda e falei, professora, eu já li, e agora eu quero que você me diga o que eu faço com isso. Com a minha inquietação, com a minha revolta, porque era um misto ali, né? E aí ela falou assim, escreva o que você puder escrever, e aí ela foi me guiando nesse caminho de conhecer Carolina Maria de Jesus e de conhecer e de pesquisar, porque eu não sabia pesquisar, não sabia escrever artigo, não sabia nada, e ela foi me guiando nesse processo. E aí eu fui com ela, com Carolina e com Conceição Evaristo, fui com as três juntas. E aí ela me apresentou Diário de Bitita, que era um livro póstumo da Carolina, que não tinha na biblioteca, mas tinha na biblioteca dela. Diário de Bitita e Casa de Alvenaria, que era um outro livro que Carolina também publicou. Casa de Alvenaria, Carolina publicou viva, em 61, sim. E Diário de Bitita foi uma publicação póstuma. E o Diário de Bitita é uma espécie de autobiografia, assim, né? E o Diário de Bitita tem uma história muito engraçada, porque a Carolina ela entrega os manuscritos de Diário de Bitita, que não tinha esse nome, chamava Um Brasil para Brasileiros. E ela tinha ali textos narrativos e tinha poemas também. E ela entrega esses manuscritos para duas jornalistas, uma francesa e uma brasileira, mas as duas moravam na França. E ela entrega ali um pouquinho antes de morrer, em 75, por aí, a gente já estava na ditadura militar, falando, olha, eu tenho esses manuscritos aqui, se vocês puderem me ajudar a publicar, né? Porque a Carolina, durante toda a sua vida, ela vive esse movimento assim tenso, insubmisso, de querer que a sua obra seja publicada, né? Então, a todo momento, ela está entregando o manuscrito para as pessoas ajudarem ela a publicar. E aí essas jornalistas elas vão fazer um livro sobre mulheres importantes no mundo, e Carolina, se eu não me engano, é uma das únicas, não sei se ela é a única mulher brasileira que está nesse livro, ou uma das poucas mulheres brasileiras que está nesse livro.
E aí, quando termina a entrevista, ela entrega esses manuscritos. As mulheres levam esses manuscritos para a França, e aí elas fazem o recorte ali e publicam em nome de Diário de Bitita, porque como elas queriam seguir, né? Era Diário de uma favelada, Diário de uma ex-favelada, então eles colocam Diário de Bitita. Então faz essa publicação em 82 na França, e em 86 a gente tem a tradução da publicação francesa. A tradução da tradução, né? É bizarro, porque assim, o texto Diário de Bitita que a gente tem é uma tradução do que as francesas publicaram. A gente não tem a publicação do original. É bizarro porque a Carolina era uma escritora brasileira, e é o que a gente tem. Então, assim, é muito tenso. E esses manuscritos estavam na França até os anos 2000 e pouco, 2015, se eu não me engano. E aí, em 2000 e pouquinho, elas entregam para o Instituto Moreira Salles esses originais, né? Então, hoje, esses originais eles estão lá no Moreira Salles e você pode ir lá ver, né? E aí eu conheci o Diário de Bitita em 2008 também, e aí eu construí um artigo ali, trabalhando com uma escrita ali meio pensando o conceito de escrevivência de Conceição, e trabalhando com os poemas de Conceição, o Becos da Memória de Conceição, que era um livro que tinha sido lançado recentemente e não tinha muitos estudos sobre ele. E aí a Giselda, naquela época, ela falou: olha, Quarto de Despejo tem muita coisa. Por que você não tem de estudar Diário de Bitita e Becos, que são duas obras assim que têm uma linha muito semelhante ali de uma escrita ali que passa por uma escrita meio autobiográfica, né? A Conceição fala que não, né? Que é escrevivência, né? E a Carolina também, a gente não tem como dizer, né, que Diário de Bitita é autobiografia, né? Então, a gente trabalha que são duas obras ali que têm essa veia, né, assim, autoficcional, escrevivente, né? E aí eu trabalhei com essas duas e levei esse projeto para o mestrado, que eu não fiz na UEL, porque a professora tinha aposentado, e aí ela teve um projeto com o professor Eduardo Assis Duarte, da UFMG, e ela falou assim: Amanda, esse é meu projeto de aposentadoria. Como as minhas últimas ações foi trazer o professor Eduardo Assis Duarte para trabalhar aqui conosco, o pessoal da pós-graduação, com um curso sobre literatura afro-brasileira. E aí eu pedi para ele, você mesmo sendo da graduação, pedi para ele deixar você assistir, para você ter uma base aí para levar para o seu mestrado, e me incentivou muito a fazer mestrado. E aí eu acabei fazendo mestrado na UFMG, levando o Diário de Bitita e Becos, e levei também Leite do Peito, que era um livro de contos, mas que também tem uma veia autobiográfica, da escritora Geni Guimarães. Então, a minha ideia era trabalhar com essas três obras narrativas. No meio do mestrado, eu fui tendo acesso a outros textos da Carolina. Aí eu fui conhecer o Provérbios, que era uma outra publicação que eu não conhecia. Fui conhecer Pedaços da Fome, que era uma outra publicação, né, que era um romance de Carolina, que eu também não conhecia, que foi publicado enquanto Carolina era viva, né? O título original era A Felizarda, mas aí a editora mudou para Pedaços da Fome. E aí eu fui tendo acesso a esses textos de Carolina. E no finalzinho do mestrado eu tive acesso ao livro de poesias. Eu sabia que a Carolina tinha publicado um livro, a Carolina não, né, que tinha sido publicado póstumamente em 96, um livro de poesias que foi organizado pelo José Sebon-Merri. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso conhecer esse livro. E aí eu tive acesso ao livro de poesias e tive acesso a uma primeira autobiografia
que foi o Cinderela Negra, que o José Sebum-Merri também publicou em 94, que era uma autobiografia muito legal, porque tinha depoimento da Vera Eunice, depoimentos do José Carlos, né? Vizinha, assistente social, gente que conviveu com Carolina, e uma pequena... e alguns textos também autobiográficos que a gente não tinha acesso, porque não tinha sido publicado na década de 60, né? Então, foi um texto assim, muito rico, que me deu bastante coisa assim, para entendendo quem que era essa Carolina. E aí, quando eu termino o mestrado, eu penso assim, bom, eu tinha acesso a esse livrinho de poemas, e aí eu terminei o mestrado em 2013, em 2014, a UFMG, com o programa da... O programa não, o grupo de pesquisa da Constância, eles faziam um evento, né, de 2 em 2 anos. Acho que era Mulheres em Letras, alguma coisa assim. Sim. E aí, em 2014, o evento ia ser em homenagem para Carolina, porque ia ser o centenário da Carolina. Teve vários eventos no país. E aí eu já tinha voltado para Londrina nessa época, e aí eu fui convidada, junto com a Aline Arruda, que era uma outra pesquisadora muito boa sobre Carolina, que era orientanda da Constância na época, estava terminando a tese dela sobre um romance de Carolina Dr. Silvio, que era um romance inédito, e a Aline transcreveu na tese dela. E aí elas me chamaram, Amanda, a gente quer fazer uma mesa sobre Carolina. E para você ver, naquela época, nós éramos em tão poucas pesquisadoras de Carolina, que a gente, num evento sobre Carolina, a gente conseguiu uma mesa só sobre Carolina, né? Era um evento que tinha vários simpósios abertos, que todo mundo que tinha alguma pesquisa sobre alguma mulher escritora poderia apresentar, né? E aí, um evento em homenagem a Carolina, a gente só conseguiu uma mesa, assim, né? Hoje, a gente pode fazer um evento só sobre Carolina, né? Hoje a gente tem muitas pesquisadoras de Carolina, que bom, né? Sim. Mas naquela época nós éramos em pouquíssimas. E aí eu falei assim, eu vou levar um trabalho sobre esse livrinho de poemas que eu encontrei, porque eu também nunca tinha visto nenhuma publicação de algum artigo, de nada sobre a poesia de Carolina, né? E aí eu escolhi ali alguns poemas, analisei e levei esse trabalho. E aí foi assim um novo momento desesperador, porque como a gente era o único simpósio ali sobre Carolina, que era eu, a Aline e a Rafaela, nós éramos só nós três apresentando ali sobre Carolina. Aí quem estava vendo a gente na mesa, né? O professor José Sebum-Merri, que ele teve uma fala, a professora Elzira Perpétua, que tem um trabalho fantástico sobre os manuscritos de Quarto de Despejo, né? Ela faz um trabalho comparando a edição publicada com alguns manuscritos de Quarto de Despejo, e ela fez uma fala naquele evento, e Conceição e Vera, né? Elas estavam ali assistindo a gente a falar sobre Carolina. E aí, quando eu terminei a minha fala, o próprio professor José, ele falou assim, Amanda, você sabe que o que eu publiquei aí é uma versão, né, das várias que tem de poemas lá nos manuscritos da Carolina. Eu escolhi uma, a Datiloscrita, que eu julgava que era mais finalizada, mas tem um monte de poema da Carolina lá, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu vou levar isso, então, para o doutorado, né? Eu já tinha a ideia de levar, mas eu ia levar aquele livro publicado. E aí, depois disso, conversando também com a Vera, com a Aline ali, que a Aline já estudava os manuscritos e tal,
eu falei, não, então eu vou fazer esse esforço de conhecer esses manuscritos e ir atrás de publicar os manuscritos, de estudar os poemas manuscritos. Aí eu fui na Biblioteca Nacional e fui no Instituto Moreira Salles. E conheci alguns manuscritos. Aí, quando eu conheci os manuscritos do Moreira Salles, principalmente, eu falei assim, não, eu tenho que mudar todo o meu projeto de doutorado, porque não dá para eu estudar os poemas publicados, sem chance. Né? Já que eu quero estudar a poesia de Carolina, então eu vou a fundo nesses manuscritos, porque daí, lendo esses manuscritos, eu pude conhecer uma outra Carolina, que é totalmente diferente, assim, porque a Carolina publicada é uma coisa, a Carolina manuscrita é outra. E aí, lendo esses manuscritos, eu pude entender, por exemplo, que a Carolina ela sempre se viu como poeta, assim, né? Que o primeiro texto que Carolina escreveu foi um verso, que o primeiro texto que Carolina publicou foi um poema, e em várias vezes nos diários a Carolina se intitula como poeta, a Carolina se refere a vários poetas que ela leu. Ela fala de Gonçalves Dias, ela fala de Casimiro de Abreu, ela fala de Olavo Bilac, ela fala de vários poetas assim que ela teve acesso. A maioria eram os poetas românticos, né? Que eram os poetas que ela mais teve acesso na época. Mas a Carolina ela se intitulava a todo momento como poeta. Em vários momentos que você vai vendo nos manuscritos de diário, você vê muitos poemas. Então a Carolina ela pegava assim, no diário tá às vezes assim: hoje não consegui dormir, acordei e escrevi um poema. E aí ela transcreve o poema todinho no diário, né? Então foi um trabalho assim que eu falei assim, eu falei, gente, eu poderia ficar aqui anos estudando esses poemas. Já o início, essa parte do diário já é um poema, né, Amanda? Exato, e aí, a todo momento no diário dela, tem vários momentos que ela fala com as pessoas em versos, coisas que no quarto de despejo que foi publicado não tem, né? Foi tirado. Então a gente vai vendo essa Carolina que a todo momento está falando assim: eu quero publicar os meus poemas. E aí, nesse exercício de pesquisa, eu encontrei, por exemplo, reportagens de jornais da década de 40, da década de 50, que a Carolina está lá, estampada como poeta, que ela escrevia artigos para os jornais, e nesses artigos ela publicava poemas, que ela publicava poemas em jornais em homenagens para políticos, principalmente, né? Carolina era getulista, então ela trabalhou na campanha do Getúlio da década de 50, voluntariamente, escrevendo poemas, escrevendo artigos. Na década de 40, logo ela chega em São Paulo em 37, né? E aí tem um jornal de 1940 que ela tem uma foto bem bonita dela com o jornalista William Aureli, que está escrito assim: Carolina Maria de Jesus, poetisa negra, né? Tem a manchete. E aí é uma reportagem muito bonita, assim, do William Aureli falando que a Carolina era uma escritora que percorria as redações de jornais todo santo dia, levando seus manuscritos em busca de que alguém publicasse os seus poemas, e que aí, naquele mesmo jornal, ela publica o Colônio Fazendeiro, que é um grande poema de Carolina. Carolina faz uma crítica social, falando, por exemplo, assim, comparando as situações dos colonos, né, porque Carolina foi colona também, a situação dos escravizados, né? Dizendo assim: olha, dizem que acabou a escravidão, mas não acabou, porque os colonos trabalham também o ano inteiro e não recebem salário. Então, é um poema assim, fortíssimo,
que Carolina publica na década de 40. Então, quando eu acessei os manuscritos, eu falei, gente, Carolina era uma poetisa. A gente só conhece Carolina diarista, mas a Carolina era uma poeta de primeira, assim. E aí, quando eu fui só nessa pesquisa rápida, eu consegui encontrar 5 antologias que Carolina organizou durante a sua vida, né? De poemas que ela mesma organizou e nunca conseguiu publicar. Essa que você tem, né, de 1996, foi uma das últimas antologias organizadas, que é uma antologia que está datiloscrita, que daí a Vera Eunice fala que tem uma mais para o fim da vida, eles tinham essa máquina de escrever e que Carolina foi datilografando alguns poemas, né? Então, ela tem outras 4 que estão manuscritas, que são antologias diferentes, que tem umas têm poemas, alguns poemas se repetem, outras não, né? Então ela você percebe ela nesse movimento de organização e reorganização dos seus poemas para serem publicados, né? Que ela nunca conseguiu ver em vida assim, em forma de livro, né? Ela via assim separado num jornal e tal, né? Mas ela organizou essas 5 antologias, né? E são poemas muito diversos que tratam de temáticas muito amplas. Eu costumo dizer que a poesia de Carolina é uma poesia muito movente, né? Porque como a Carolina andou muito, né? A professora Ivana Frasson, que é uma colega minha que fez o mestrado aí na UEL, enquanto eu fazia o doutorado, ela estava fazendo mestrado, ela estudou essas andanças de Carolina. E aí tem um mapa na dissertação dela, muito legal, que mostra o tanto que Carolina andou, né? Assim, por Minas, por São Paulo, e aí o mapa vai traçando as rotas, e Carolina fez tudo isso a pé, grande parte disso a pé, né? E uma das motivações que Carolina fala é que ela anda tudo isso porque ela tinha uma ferida na perna e ela andava em busca de tratamento, né? Andava pelas santas casas aí da vida ali em busca de tratamento, né? Mas eu costumo dizer que, na verdade, Carolina andava assim em busca de entender o que perturbava tanto o coração e a mente dela. Porque ela era poeta, só que ela foi criada numa cidade que ninguém entendia o que era ser poeta, né? Ela, ali em Sacramento, ela chegou a ser presa porque ela andava com um livro, um dicionário, e o guarda não sabia ler. Achou que aquele dicionário era livro de São Cipriano. E Carolina foi presa, acusada de bruxaria. Gente. Então, assim, ela viveu numa cidade. No século XX, né? Estamos falando que nós estamos no século XX. Ela foi presa, né? Acusada de bruxaria, apanhou na cadeia, tudo, né? E aí, quando ela consegue sair, ela e a mãe dela fala: minha filha, saia daqui, porque essa cidade não serve para você, essa cidade não dá conta de você, né? Sim. E aí eu costumo dizer que Carolina sai pelo mundo em busca de algo que pudesse, assim, saciar essa angústia que ela tinha pela palavra, pela poesia, essa busca que ela tinha pela palavra, pela poesia, né? E aí Carolina vai andando de lugares em lugares, lugares em lugares, aí ela chega em São Paulo. São Paulo ela vai trabalhar na Santa Casa e ela ficava ali, que as irmãs cuidavam da perna dela e ela trabalhava ali também. E aí tinha uma irmã que ela gostava muito, que ela conta que ela gostava muito dessa irmã e essa irmã foi embora. E aí ela fez um versinho, né? Para essa irmã que falava assim: a Deus peço com muita fé que cuide da irmã Maria José, algo assim. E aí ela entregou esse versinho para a irmã como um presente de despedida, né? E aí a irmã fala assim: nossa, Carolina, que bonito esse verso seu, né? E aí ela fica assim: verso? Mas o que é isso, verso? Né?
Não estou entendendo. Isso é Carolina contando para nós, né? Não sei se é Sim, verdade ou se é mentira, né? Porque Carolina é muito performática, né? Então, sim. ela conta para nós, leitores, que foi assim que ela descobriu que era verso, que ela não sabia. E que ela chega em São Paulo e ela ficava andando para cima e para baixo com um caderninho cheio de poemas, que ela não sabia que era poemas, mas cheio de escritos. Que ela fala assim que São Paulo causou nela uma perturbação mental, que ela ficava assim com ideias, ela falava ideias poéticas, que eu falo na minha tese, que é a ideia de inspiração dos românticos, né? Sim, sim. Mas que ela falava que eram ideias poéticas que ficavam perturbando a mente dela e que só sarava quando ela pegava um papel e escrevia. E aí ela encheu o caderno de coisas e alguém chega, vê ela com aquele caderno e fala: Carolina, isso aí é poesia. Isso aí é poesia. Leva para um jornalista ver isso aí. E aí é quando ela começa a frequentar as redações de jornais. E aí ela encontra o Vila Aurélio e ele fala assim: isso aí, Carolina, você é poetisa. Isso aí é poema, você é poetisa. E aí ela vai falando que foram as primeiras. Foi assim que ela foi descobrindo que era verso, que era poema, que era poesia, que era ser poetisa. Foi dessa forma que a Carolina foi adentrando o mundo da literatura e foi fazendo daquilo a sua vida, né? E essa poesia, na medida que ela ia mudando de lugar e que ela ia tendo outras experiências, ela ia mudando o tema, ela ia mudando o jeito, a linguagem. Então, a poesia é muito movente, muito escrevivente mesmo, usando o conceito da Conceição, porque é uma poesia múltipla, que falava de muitas coisas e que ia movendo na medida que Carolina ia tendo outras experiências de vida, de mundo, com a linguagem, porque Carolina vai brincando, né? Vai se apropriando da linguagem, e à medida que ela vai se apropriando, ela vai mudando a escrita dela, a forma dela pensar poesia, dela pensar poeta, ela vai reestruturando isso ao longo da vida, né? Ao longo aí de uns 40 anos aí que Carolina publica, né, textos. Então eu vou fazendo essa ideia, né, de que Carolina vai mudando ao longo do tempo. A atualidade da Carolina é uma coisa inacreditável, né, Amanda? Porque se hoje ela caísse numa editora grande, da forma que ela escreve, talvez não fosse manipulada essa escrita, tipo, vamos colocar só a prosa da Carolina, porque é a prosa que vende, e daí fizeram dela uma romancista, uma pessoa que escreve, e deixaram de lado a poesia, porque os poetas são sempre deixados de lado, já desde Platão, né? Isso aí é uma conversa. Mas se você vê a contemporaneidade da Carolina, a coisa muito, muito, mas muito para frente, a gente fala para frente do tempo, mas não acho que não, acho que ela era mesmo do tempo dela, mas de uma atualidade, né, produtiva, literária, assim, que hoje que a gente não deu conta, né? Precisa Não. encapsular. Né? Não, a poesia, tudo bem, ser poeta, mas vamos deixar a poesia para depois, que ninguém compra mesmo poesia, então vamos aqui vender a sua prosa, porque a sua prova a gente vai vender, entendeu? Acho que E eu acho que tinha uma coisa de venda, né, de mercado, porque assim o Diário de Carolina, né, ele surge num período que estava muito propício. Então, assim, o Audálio Dantas ele fez um trabalho de divulgação muito bom, né? Então, Sim. assim, ele fica 2 anos, né? Porque o encontro dele com Carolina foi em 58. Ele vai até a favela do Canindé em busca de fazer uma reportagem sobre como viviam os favelados.
Quando ele chega lá, ele vê que a reportagem, ele tem um encontro com a Carolina e ele vê que a reportagem está pronta. Tipo, não precisa fazer mais nada, porque lendo os diários da Carolina, ele falou: nossa, é só eu publicar isso aqui. E aí ele faz uma reportagem em 58 com a Carolina e dizendo: olha, publicando fragmentos e dizendo: olha, eu vou, essa favelada, ela vai escrever um livro, ela vai publicar um livro. Então, aguardem que esse livro vai sair. E ele fica 2 anos preparando, a imprensa preparando. Tanto que quando Carolina lança o livro, é um rebuliço, porque a gente tem as elites querendo entender como que os favelados viviam, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente está num momento assim propício na literatura, as discussões que estão acontecendo na literatura, as discussões que estão acontecendo na arte em geral, as discussões que estão acontecendo na política. Então, tudo aquilo favoreceu essa imagem da favelada que escreve, que foi a imagem que foi criada em torno de Carolina. E aí eu acho que o projeto que existe de terem apagado essa faceta poética de Carolina tem a ver também com a ideia de que, olha, a gente precisava construir essa imagem da favelada que escreve, do acontecimento, porque a poesia de Carolina é um trabalho muito rebuscado, é um trabalho assim diferente do trabalho do diário, e a Carolina dizia isso, ela dizia: olha, para o diário é uma escrita cotidiana, para a poesia não. Para a poesia é uma escrita clássica, ela usava esses termos, né? Então, a Carolina, ela tinha tanta noção do seu projeto literário que ela tinha essas divisões, ela sabia como escrever provérbios, como escrever contos, como escrever carta, como escrever romance, como escrever diário, como escrever poema. Uhum. E eu acho que se mostrassem assim, olha, Carolina também escreve poema, cairia por terra essa visão de uma Carolina assim, que não é escritora, mas é só uma diarista que escrevia o seu Que dia a dia no publica uns papel. livrinhos, E aí não, e aí quando você vai para a poesia de Carolina, você vê que, não, ela não era uma diarista que ficava escrevendo só o seu dia a dia na favela. Não, ela tinha um projeto literário muito grande, que envolvia, assim, diários, mas que, tinha muita coisa, Não, romance. e com voz, né? Ela tinha a voz e sabia que ela tinha, né? Assim, Exato. isso é uma coisa para poucos, né? Você vê muita gente publicando, mas poucas pessoas com a sua voz já estabelecida, já sabendo que é, e poucas mais ainda sabendo que tem uma voz, né? Exato. Porque Exato. é isso, quando ela fala, a minha escrita de poesia é clássica, porque ela tem isso no ouvido, porque ela tem leitura, não é? Assim, Exato. E em vários momentos nos diários, por exemplo, Carolina fala que está estudando, Carolina fala que está refazendo os seus textos. ó, Ela fala assim: estou estudando, enquanto estou aqui escrevendo o diário, eu estou escrevendo mais 3 romances, peças teatrais. Então, quando você vai nos manuscritos, você tem essa noção de que Carolina tinha uma ideia de projeto literário, de projeto estético, que foi apagado, entendeu? Porque eles queriam vender essa escritora do acontecimento, que não tinha um projeto, que não tinha nada. E a Carolina tinha um projeto, tanto que que no ela meio tinha um das projeto. faxinas fazia livro, né? Exato, ela tinha um projeto tão organizado, né? Que o próprio encontro com o Audálio Dantas foi programado, né? Porque a Carolina, ela fala assim que ela viu um jornalista na favela e ela falou assim: eu preciso aproveitar esse jornalista na favela, né? Porque como ela era acostumada a lidar com jornalistas, né? Ela ia nas redações direto, né?
E aí, quando ela viu o Audálio Dantas na favela, entrevistando as pessoas e tal, ela queria aproveitar Viu a oportunidade, né? aquela oportunidade, né? Então ela fala, ela vai até o Audálio Dantas e começa a gritar, falar que tinha um livro para chamar a atenção do Audálio Dantas. E a Audálio Dantas fala: Ué, peraí, o que essa favelada aqui está falando que tem livro? Vou atrás disso. E aí ela consegue atrair o Audálio Dantas até o seu barraco. E quando o Audálio Dantas chega no barraco dela, ela tem uma pilha de cadernos escritos. E ele mesmo fala que naqueles cadernos tinha romance, tinha conto, tinha música, tinha peças teatrais, tinha muita coisa. Porque Carolina tinha um projeto muito grande. Né? Se a Carolina encontra o Audálio Dantas em 58, isso quer dizer que pelo menos 20 anos de tese escrita tinha ali. Nossa. Porque ela começa a publicar, ela começa a escrever os seus primeiros textos em 38, 39, né? Então ela tinha pelo menos 20 anos de teses escritos até o encontro com o Audálio Dantas. Né? Então, eu acho que apagar a Carolina poeta, e não só a Carolina poeta, mas essa Carolina sofisticada, essa Carolina que tem leitura, né? Eu sempre gosto de citar uma parte de Quarto de Despejo, que é muito conhecida, que ela fala assim: os favelados estavam brigando. Acho que era a Leila lá, fazendo mais uma confusão na favela. E aí, depois dessa frase, tem um sinalzinho, né, de reticências entre colchetes, que quer dizer que foi cortado coisas ali, né? Se você vai no original, tá escrito assim: hoje os favelados estavam brigando. Era a Leila mais uma vez fazendo o seu barraco. E aí, se você continua, ela diz assim: os favelados deveriam ler Sócrates, porque Sócrates era um poeta que dizia que a gente não precisava brigar, era só a gente fazer uma assembleia, e na assembleia a gente discutir, a gente conversar e procurar uma solução para os nossos problemas. Então, Nossa. Isso é Carol... uma leitura muito profunda e clássica, Exato, nesse sentido. Assim, né? E aí o Audálio Dantas tirou isso. Por quê? Porque se ele coloca, deixa lá no Desmorona a texto, imagem. desmorona a imagem da favelada que escreve, sim, né? E a Carolina era uma mulher que morou na favela e que tinha um repertório cultural muito grande, né? Ela leu Nietzsche, ela fala de Nietzsche, ela fala de Sócrates, ela fala dos santos, ela leu Santo Agostinho, ela leu São Tomás de Aquino, ela leu grandes filósofos, né, que ela teve acesso a esses textos, tanto quando ela era criança, porque a professora dela, que foi uma mulher negra, Dona Lanita, que alfabetizou Carolina, quando Carolina precisou ir embora, largar a escola, porque a mãe dela ia sair da cidade e ia para as grandes fazendas trabalhar como colona, a Carolina precisou largar a escola com 2 anos de grupo escolar, né? E aí essa professora, essa senhora, ela dá para Carolina um monte de livro. Porque ela via em Carolina um grande potencial. Carolina foi uma das primeiras a ser alfabetizada, porque Carolina já era muito letrada. Carolina, antes mesmo de ter acesso ao código escrito, Carolina teve 3 pontos de formação que eu falo, né? O primeiro foi a tradição oral. Carolina, ela cresceu com seu avô, seu Benedito, que era um griot, um ex-escravizado, que era um griot, e que contava histórias para Carolina. Então, todo o letramento racial de Carolina e literário, ele está ali junto com esse avô, que contava histórias de África, histórias de escravização, ele contava para ela. Depois, Carolina vai ter um outro ponto importante de formação, que era o senhor Nogueira, que era um homem negro, que morava ali na colônia que Carolina foi criada, e era um oficial de justiça. E esse homem negro, o que ele fazia? Todas as noites, ele reunia as pessoas numa farmácia que tinha ali em volta, numa praça,
e lia para essas pessoas. E o avô de Carolina ia escutar a leitura e levava a Carolina junto. E o que esse homem lia? Esse homem lia a Folha de São Paulo. E na Folha de São Paulo, esse homem lia os discursos de Rui Barbosa. Então, Carolina, em vários momentos, em vários escritos, Carolina fala do Rui Barbosa, fala dos discursos do Rui Barbosa, e dos textos, e da reflexão que o Rui Barbosa fazia sobre as pessoas negras escravizadas, né? Sobre a importância da educação. A Carolina foi, né? Depois, Carolina leu muito Castro Alves, porque esse homem, senhor Nogueira, lia Castro Alves, porque naquela época Castro Alves já era entendido como poeta dos escravos. Sim. Então o senhor Nogueira levava Castro Alves, né? Carolina sabia navio negreiro, assim, de cor, né? Porque ela foi tendo isso. Ela leu Luiz Gama, ela leu Henrique Dias, né? Ela leu não, né? Esse senhor Nogueira leu para ela, né? Leu José do Patrocínio para ela. Então Carolina foi tendo acesso a discursos abolicionistas. Então assim, quando ainda criança, sem nem saber ler. E aí Carolina tinha um letramento fora do sério, ela sabia usar as palavras muito bem, né? Ela conta em Diário de Bitita várias cenas assim que ela assim ela se colocava, que ela falava, que ela acusava, por exemplo, né, homens brancos, por exemplo, né, de hoje a gente já tem a noção de estupro, né? Carolina não falava essas palavras, né? Mas ela falava assim de meninas negras, meninas negras que eram levadas para as casas das famílias para serem tocadas por homens brancos. Ela falava isso, né? Ela denunciava, né? Ela denunciava isso, ela denunciava meninos que eram um pouquinho mais velhos, né, do que ela, assim, adolescentes, que queriam ficar apertando as partes íntimas, seios das meninas negras. Então, Carolina tinha essa consciência e ela denunciava isso antes de saber ler. E quando ela vai para a escola, ela aprende a ler muito rapidamente, porque ela já tem um letramento assim bem organizado, né? Que ela conhecia as palavras, ela conhecia o ritmo das narrativas, ela conhecia ritmo poético, ela tinha essa noção. Então ela consegue ler muito rapidamente, ela é uma das primeiras crianças da sala, e aí ela sofre muito racismo por isso, porque ela é uma menina negra, num lugar onde não tinha muitas meninas negras, e ela lê rapidamente e se torna uma das primeiras alunas da classe, né? E ela vai para a escola porque a mãe dela tinha uma patroa que era uma senhora espírita, e os espíritas têm essa coisa do karma, que você tem que fazer o bem, né? Fazer muita obra social. E aí essa senhora espírita, ela falou: olha, eu vou pôr a Carolina para estudar, porque nós negros, nós brancos, a gente deve muito, né? Para os negros, tal, então eu vou pagar para a Carolina estudar. E aí a Carolina frequenta um grupo e ela era uma das únicas alunas negras da sala. E a dona Lanita vê esse potencial em Carolina. E quando Carolina vai embora, ela dá para Carolina um monte de livro. E aí a Carolina narra isso, né? Que enquanto a mãe dela ia empacotando os poucos utensílios domésticos que eles tinham, ela empacotava os livros dela, que eram as únicas coisas que ela amava na vida. Ela fala essa narrativa, né? E aí ela conta, por exemplo, que quando ela descobriu que ela tinha conseguido aprender a ler, ela fala assim que ela vai na casa de uma vizinha e pede um livro emprestado, e essa vizinha empresta Escravizaura, que foi o primeiro. Ela conta que foi o primeiro livro que ela leu. Então, Carolina, ela cresce nessa formação muito romântica, né? Uhum. Com base muito romântica, e isso influencia demais a sua escrita, a sua poesia, que vai ter esse diálogo muito grande com o romantismo, né? A Lajolo até fala nesse livro aí que você leu, né? Esse livro
Antologia Pessoal, né, que foi publicado pelo José Sebon-Merri, tem um prefácio da Lajolo, e a Lajolo fala assim que não informaram Carolina que não estava mais na moda os versinhos românticos, os versinhos rimadinhos e tal, porque Carolina vai publicar isso no auge do pós-modernismo, né? Uhum. E aí eu faço uma outra reflexão, que não é que não avisaram, né? Mas é que Carolina ela queria fazer parte dessa estética, que foi a estética que ela conheceu e aprendeu a Sim. valorizar. Então, assim, ela E até conheceu. cresceu como leitora também, né? Foi assim, Exato. que fez, formou ela como leitora, né? E formou ela enquanto poeta, né? Sim, A ideia dela de poeta era a ideia dos poetas românticos. sim. Tanto que, em vários momentos, a Carolina ela tem muita dificuldade de entender o poeta enquanto uma pessoa, enquanto o ser poeta, né? E enquanto a pessoa de carne e osso. Ela tem dificuldade de separar, assim, né? Então, ela falava, assim, por exemplo, assim, que a maioria dos poetas que ela leu morreram cedo, né? Os românticos morreram cedo. E aí ela fala assim: eu acho que eu já estou vivendo muito nessa vida. Porque eu, como poeta, eu tenho que morrer cedo, né? Então, Eu pensava a mesma coisa. então assim, a ideia dela de poeta tinha muito a ver com o poeta romântico, que era esse Sim. poeta patriótico, esse poeta Morria de tuberculose. que morria cedo, que tinha uma vida muito sofrida. Então, ela entendia, por exemplo, o fato dela ter uma vida muito sofrida, pelo fato dela ser poeta, porque os poetas sofrem mesmo, entendeu? Os poetas, ela falava, os poetas são desajustados no mundo, mas é porque ela lia o romântico, que era um desajustado, e ela entendia que era assim. Então, E aí, a ideia dela de poesia também tinha muito a ver. Então, ela tem muitos textos que dialogam muito com Casimiro de Abreu, com Gonçalves Dias, né? E também vai ter outros textos que vão ser vanguardistas. Ela vai ter muitos textos que vão ser extremamente contemporâneos, né? Então, quando você fala, por exemplo, que vocês publicaram no jornal O Muitos Fugiam Me Ver, é um texto muito contemporâneo que está falando ali, Sim, eu sou uma poeta negra e sim, pobre que não sim. tenho dinheiro para pagar uma editora e é por isso que a vida é difícil para mim, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela dialoga muito com essa tradição, que foi onde ela aprendeu, criou essa imagem de poeta, de poesia, ela também rompe com essa tradição. Ela é muito vanguardista também, né? Carolina vai trazer, por exemplo, poesia erótica, né? Muito antes dessa galera, né, de Hilda Rios, por exemplo, Carolina já estava Uhum, trazendo poesia uhum. erótica. Carolina já estava escrevendo sobre erotismo, que foi apagado, lógico, né? Mas Carolina, em Casa de Alvenaria, que a gente relançou agora pela Companhia das Letras, esse Casa de Alvenaria, que foi relançado em 21, 60 anos, né? Depois da primeira publicação, ali a gente tem Carolina falando que o beijo de tal homem desperta tudo que estava adormecido, que ela queria ter um encontro carnal, que ser tocada de tal forma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela tem poemas, por exemplo, tem um poema dela que chama Solteirona, que é um poema que eu amo, porque para mim, principalmente quando você vai nos originais, é um poema assim que tem uma coisa meio nonsense, mas que também, para mim, é uma mulher ali tendo uns sonhos eróticos e que no meio daqueles sonhos ela está gozando ali, porque daí ela acorda toda, né, assim, gozando, imaginando esse encontro com este homem que é proibido, que ela só pode ter ele nos pensamentos, né?
Então, para mim, ali, Carolina, ela estava muito à frente. Então, ao mesmo tempo que ela quer fazer parte dessa tradição, ela também é muito vanguardista e está produzindo coisas, e isso não só na temática, mas na forma, né? Ela tem formas muito revolucionárias também, né? Uma forma de fazer poesia muito vanguardista, muito moderna, né? Então, a Carolina é esse ser desajustado, como ela própria diz, né? Porque não dá para a gente vir com a teoria literária canônica para tentar entender Carolina, porque ela está muito além disso. A gente precisa ler Conceição, a gente precisa ler Lívia Natália, a gente precisa ler Leda Martins, a gente precisa ler essa galera, a teoria que essa galera está produzindo para conseguir entender o que Carolina está falando, né? Sim, sim. Que coisa linda. Eu não sei, eu tenho que agradecer aqui, Amanda. Primeiro, para você compartilhar o teu começo ali, lá no começo da UEL. É muito emocionante, porque nós estávamos na mesma época dentro da UEL, né? Dentro do Olha, CCH, né? Eu sou da filosofia, entrei por cotas no primeiro ano de cotas, que foi legal. 2005, por cotas de escola pública, né? Perfeito. E eu estava afastada dos estudos há 15 anos já. Eu entrei com 36 anos na universidade, então, assim, já era, as pessoas cobravam, né? Existe essa coisa, essa cobrança de você fazer ou não, mas, enfim, foi esse o momento. E quando você fala da professora que te recebeu, eu conheci ela A Giselda? através a Giselda, eu conheci ela através da Yabucumbi, da dona Vilma, era uma grande amiga minha, assim, eu frequentava a casa dela, uma grande mestre griot também, me aprendi Sim, muita coisa com sim, ela, sabe? sim. Respeito muito. Nossa, que lindo isso, sabe? Que muito lindo, assim. Agradecer ao Mauro que deu o teu nome no meu colo, assim, tipo, não, olha Oi. aqui. Não, o Mauro fez um trabalho incrível, né, com os alunos também, né, sobre Sim, sim, Conceição e tal, né? E eu sim. tô sempre assim sendo guiada por essas mulheres e para mim é sempre uma alegria falar de Carolina e leiam Carolina e que bom que vocês publicaram a Sim. poesia de Nossa, e Carolina. assim, leia o seu livro também, sabe? É, Vou pôr ele de novo aqui, peraí. É, então, o meu livro é a minha tese, né? sim, Então, assim, sim, eu eu sei. recomendo muito, porque ali eu A aula que trago. você deu hoje É, foi tá ali. impagável. E ali eu trago muitos poemas inéditos, poemas que não estão publicados em lugar nenhum, só está publicado ali, poemas que eu uso a grafia do próprio manuscrito, porque eu fui nos manuscritos copiar, né? Sim. Então, sem Isso é nenhuma uma coisa que eu estou sabendo hoje, que você já me colocou, a publicação que Isso, nós fizemos é uma grafia não completamente original, porque não é do manuscrito, é já quando ela passa isso, né, datilografa esse texto, né, ele já está é. revisado de alguma forma. Então, porque assim, a própria Carolina ela fazia revisões, né? Mas, por exemplo, essa publicação de 1996, ela ainda tem também mais uma outra revisão de um editor. Sim, E eu não sou contra revisões, né? Eu acho que desde que você faça revisões que respeitem, né, a escrita da Carolina, não tem problema. Mas essa revisão que tem nessa publicação de 96, eu particularmente não gosto, porque, por exemplo, tem vários momentos que ele quer arrumar a concordância, por exemplo. Arrumar. E aí, quando ele arruma a concordância, ele quebra a rima que Carolina criou. Porque eu vejo assim que, principalmente, essa versão da Tiloscrita era uma versão realmente muito final, que Carolina já tinha organizado muita coisa. Então, acho que se ela não quis arrumar, é porque ela não queria mesmo, porque tinha um motivo. porque ela quer E, daquela forma, né? Exato. exato, e não é porque ela não sabia, porque nessa época Carolina já tinha um conhecimento muito bom de gramática. E tanto que ela concorda
de acordo com a norma padrão em vários outros momentos. Então, não é que ela não sabia, é porque ela escolheu realmente aquela forma. Então, esse livro de 96, ele tem bastante interferências editoriais. Tem também, eles chegam a manter uma outra grafia dela, né? Mas tem bastante interferência, então por isso que eu não quis usar, por isso que eu fui direto nos manuscritos, porque como eu queria entender o projeto estético, eu falei, eu vou nos manuscritos. E aí, no meu livro, eu apresento o projeto literário, o projeto estético, apresento todos os poemas que eu analisei, e aí eu falo também dessa descoberta de Carolina enquanto poeta, dessa formação de Carolina. Então, eu falo bastante disso, e aí o leitor consegue ver essa outra Carolina que ficou apagada durante muito tempo, essa Carolina que tinha um projeto estético, que estudou, que pensou o seu projeto literário, que não foi algo assim jogado ao vento, não. Ela estudava, ela pensou muito bem o que ela ia publicar primeiro, o que ela ia publicar depois. Ela organizou, esquematizou tudo isso, né? Que não foi respeitado, mas ela tinha um projeto muito claro, né? Então, essa Carolina da criação, da edição, ela está toda colocada aí nesse livro. Que lindo. É tão importante você falar isso, porque eu sou poeta, mas também atuo como editora. Então, quando eu estou poeta, né, não estou não, porque eu sou, eu sei o que eu quero, porque eu estou aqui no Exato. ouvido. Então, é muito difícil você colocar a mão e alterar as coisas, porque a poesia tem um efeito mais sonoro, né? Muitas vezes mais sonoro do que simplesmente escrito, né? Então, Exato. isso é o que eu penso, né? Claro que eu também vou contra aí, talvez, alguns pensamentos mais conservadores, mas é isso. Então, se você preserva esse andamento, né, essa musicalidade do poema, a gente sabe o que a gente quer, porque ele vem dessa maneira, né? Você trabalha essa cadência, né? O poema tem uma cadência, né? E se ela, eu concordo contigo, assim, se tem coisas que a gente não coloca a mão, né? Deixa, pode não estar, não está. A gente é intencional muitas vezes, né? Eu já recebi, Por exemplo, eu já recebi revisões falando, você queria colocar quando no quanto? Falei, não, é quanto. É intencional esse quanto no lugar que não é o dele, entendeu? Exato. Eu me senti incomodado mesmo, né? O quanto. E eu acho que quando o editor vem e modifica essas coisas, é como se ele tirasse de Carolina esse movimento do poeta mesmo, de não, eu escolhi escrever dessa forma essa palavra, porque a Carolina sempre foi tão desacreditada e as pessoas realmente não acreditam que ela pode ter escolhido fazer dessa forma. Eles só falam assim, não, ela só teve 2 anos de grupo, de escola, então ela não sabia como é que escrevia as palavras. Não, gente. Ela continuou estudando ao longo da vida. Ela estudou de maneira autodidata, mas a Carolina ela andava com gramática e com dicionário na mão. Então, assim, não é assim as coisas, sabe? Então, eu acho que tem muitas grafias. Eu sempre dou um exemplo de Cássio Alvenaria, que tem uma vizinha de Carolina que chamava Dona Argentina. E essa Dona Argentina, ela assediava a Carolina demais, porque ela fez umas dívidas lá e ela cismou que Carolina tinha que pagar a dívida dela. Porque a Carolina, depois que ela sai do Canindé, ela começa a ser muito assediada, né? Muita gente começa a pedir dinheiro e tal. Sim. E essa Dona Argentina, todo dia ela ia perturbar a Carolina, falando assim, que ela estava com a casa hipotecada e que se ela não conseguisse pagar aquela hipoteca, o marido dela ia embora e que não sei o que, e a Carolina tinha que escutar aquela ladainha todo santo dia da Dona Argentina. E aí a Carolina escreve assim, em Casa de Alvenaria, assim: eu não aguento mais ouvir a palavra hipoteca. E aí ela escreve hipoteca com H, né? Não aguento mais ouvir a palavra hipoteca. Aí ela fala assim:
Dona Argentina não para de falar hipoteca. E aí ela escreve hipoteca sem o H, só com I. E aí ela abre um travessão e coloca hipoteca, 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 3 vezes sem H, só com I. E aí ela termina assim: não aguento mais ouvir a palavra hipoteca, sem H de novo. E aí, um desavisado vai falar assim: nossa, a Carolina não sabe escrever a palavra hipoteca é com H. Eu falei: não, porque ela está diferenciando a hipoteca da Dona Argentina, que é sem H, e a hipoteca Que fica normal apurrinhando ela, né? é com H. Então aí Carolina fez um jogo de palavras fantástico, mas se a gente vai ler Carolina com esse olhar colonial, a gente não consegue enxergar isso. Mas se a gente lê Carolina com outro olhar, né, um olhar de entender ali uma poeta, uma mulher que trabalhava a palavra, que trabalhava a criação, aí a gente consegue entender que ali Carolina estava brincando com a palavra. Sim, Né? e a gente pode brincar, né? Exato. Eu tive uma fase como poeta que eu não gostava de acento Uhum. visualmente, entendeu? Então, assim, eu sei como é que escreve a palavra, mas no poema eu deixava sem acento, sem vírgula, sem nada, porque eu não queria nada que interferisse na Exato. fluidez da coisa, entendeu? E daí você vai ver no meu primeiro livro coisas escritas sem acento, que é dessa minha fase que Uhum. eu tirei todos os acentos das palavras, entendeu? Propositadamente. Assim, isso vai. Eu acho, esteticamente me atrapalhava. Era isso, eu tinha uma coisa visual com a página, com o poema. Né? Então, isso é lógico que a gente faz isso, É, mas a gente tem uma coisa anterior, assim, mais claro. emotiva, a nossa crítica, a nossa Exato. brincadeira, ou escrever, fazer a grafia. Eu tenho um poema Exato. que eu pus a grafia errada, mas porque ele dizia sobre uma outra coisa. Eu tive que fazer uma rodapé para a pessoa entender que todo mundo que lia falou assim: ah, você escreveu tal palavra errada. Eu falei, meu Gente, Deus, né? não é isso. Eu escrevi a palavra ancião e todo mundo achava que era ancião de uma coisa e era ancião de ansioso, entendeu? Uhum. E daí assim, as grafias são diferentes, então eu tive Claro. que explicar, fazer Sim. rodapé e poema. Eu falei, eu vou E aí eu vejo isso, entendeu? A gente tem um olhar muito colonial para o poema, e principalmente para uma muito. escritora negra, como era Ah, sim. Carolina. Né? Daí vai ser assim, né? Com lupa sendo revisada e 1000 vezes revisada. Amanda, eu tenho um hábito e é um ritual, na verdade, que em todas as coisas que eu faço, começo ou termino com um poema. Tá. Se você quiser ler um poema da Carolina, você fica à vontade. Eu vou fazer a leitura um deles que nós publicamos. Para ler, a Carolina já está assim, é importante que se diga que a gente precisa ler Sim. mais poesia de mulheres também, estar aberto. Hoje você nos colocou uma parte da história do Brasil e da literatura brasileira valiosíssima. Olhar para essas escritoras, né, e compreender a sua história. Tudo que chega para a gente é só, muitas vezes, com uma revisão ou com uma tradução, que não deixa de ser uma revisão, uma tradução, a revisão, uma tradução também. Então, sempre estão nos mostrando como a gente deve ver a coisa. E você foi lá nas coisas originais, e isso para a gente tem um valor imensurável, sabe? Assim, muito obrigado pela tua pesquisa, pelo teu trajeto, sim, e continuar nos trazendo coisas tão incríveis. Então, eu vou ler Muitas Fugiam Sim. ao meu ver. Muitas fugiam ao meu ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia.
Era papel que eu catava para custear o meu viver, e no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu o extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. Eu deixo esses versos ao meu país, se é que temos direito de renascer. Quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. Obrigada. Lindo, adoro esse poema. É lindo demais. Tem uma quadrinha de Carolina que eu gosto demais, né? Que é uma quadrinha que Carolina colocou em todas as suas antologias, que diz Mano. assim: eu disse, o meu sonho é escrever. Responde o branco, ela é louca. O que as negras devem fazer é ir para o tanque lavar roupa. Então eu gosto demais dessa quadrinha da Carolina. E tem uma frase da Carolina que está até aqui, que vocês não vão ver, mas que está ali, que falava assim, que a Carolina falava direto, que ela falava assim: falavam que eu tinha sorte, eu disse-lhes que tenho audácia. Então eu gosto muito porque é uma frase que me move assim, e que eu acho que é Carolina, é a poesia de Carolina, é pura audácia. Eu É uma poesia que tô foi aqui. assim, Desculpa. é uma poesia que foi muito negada, né? Que foi que e Carolina ficou 40 anos escrevendo, né? 40 anos escrevendo poesia e lutando para que esses textos fossem publicados. Então é pura audácia mesmo, pura audácia. E muito amor. Bom, eu agradeço aquele pequeno momento que você ficou em dúvida e passeou pelos corredores do CCH, que hoje a gente está podendo ter essa conversa, né? Isso. Agradeço todo o universo, né, de ter nos colocado assim, tanto em contato com a Carolina, mulher maravilhosa, e com você, Amanda. Agora tem mais uma fã. Eu que agradeço o convite, Flávia. E estamos aí, para o que precisar, me procurem aí nas redes, se precisarem conversar comigo, estou à disposição. E você fique à vontade, se você algum dia quiser mandar texto para o jornal, falando sobre poesia, falando sobre a poesia da Carolina, alguma coisa, mande que a gente vai publicar. Você Eu tem mando. aí as portas abertas. Obrigada. Obrigada.